Apresentei, no início desse ano, um projeto de lei aumentando as cotas para negros e indígenas no concurso público, para o acesso ao serviço público no nosso Estado, alterando a lei 3.594, de 10% para 20% a cota para negros no serviço público. Esse projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, nas demais comissões, foi a plenário, foi aprovado nas duas votações. A lei foi aprovada de alteração, foi encaminhada ao Executivo e, para surpresa nossa, o Executivo vetou o projeto de lei, argumentando, entre outras coisas, que havia vício de iniciativa em função de que, segundo o entendimento do governo do Estado, do atual governo, a iniciativa é exclusiva do Executivo para legislar sobre a matéria, ao entendimento de que nós estaríamos legislando sobre o serviço público, sobre concurso público, e isso é uma exclusividade de iniciativa do Executivo. Acontece, senhor presidente, que eu tive o cuidado, ainda quando encaminhei o projeto, na discussão do projeto, na tramitação do projeto, no convencimento de todos os pares aqui, desde a primeira vez que apresentei projeto de lei nesse sentido, de sempre discutir essa questão com profundidade e, principalmente, dizer dos nobres motivos que sempre fundamentaram projetos com essa característica. Não se trata, e aqui eu repito, o que repeti em 2008, quando apresentei o primeiro projeto nesse sentido, inclusive na época para a Procuradoria-Geral do Estado. Não se trata de legislar sobre serviço público, não se trata de legislar sobre concurso público. Nós estamos aqui legislando sobre uma questão da qual nós temos plena competência e que está nos principais artigos da Constituição Federal, da Constituição Estadual, e nos dá o total respaldo para assim legislar. Nós estamos legislando sobre ações afirmativas. Nós estamos legislando sobre promoção da igualdade. Nós estamos legislando sobre diminuição das desigualdades e democratização das oportunidades. O artigo 3º e o artigo 5º, principalmente da Constituição Federal, consagram esses princípios, que não são só os artigos, são princípios básicos que regem a Constituição brasileira. O dever que tem o Estado brasileiro, o dever, não estou falando de direito, de dever que tem o Estado brasileiro de promover a diminuição da desigualdade. E para promover a diminuição da desigualdade, nós temos que usar um princípio simples e básico. Eu sempre que me refiro a essa questão, e me dirigindo ultimamente aos membros da Comissão de Constituição e Justiça, elaborei um memorando, fazendo uma explicação mais pormenorizada a respeito da legalidade e constitucionalidade desse projeto, mas eu sempre também me sirvo desse cartaz aqui, que é tão simples, é tão singelo, mas que demonstra claramente o espírito, a justificativa, o objetivo, o argumento, o que está por trás da promoção da igualdade. Só existe uma forma de se promover a igualdade, é você tratar
desigualmente os desiguais. É você sair da igualdade formal e partir para a igualdade material. E esse cartaz ele é muito simples, qualquer criança entende. Se você der a caixinha do mesmo tamanho para os três, o mais alto vai enxergar, o do meio vai mais ou menos enxergar e o menor não vai enxergar nunca. Para você permitir que os três possam enxergar e aí sim promover a igualdade, você tem que dar caixinhas diferentes para cada um. Porque se você fizer o contrário, ao invés de você promover a igualdade, você vai fazer perpetuar a desigualdade. E esse é um dos graves problemas que assolam o nosso país. A dificuldade que nós temos de passar para as pessoas de bom senso um entendimento muito simples. Você quer ter igualdade de oportunidades, você quer democratizar o acesso, principalmente para aquelas pessoas que historicamente lhe foram tolhidos os direitos de poder, desde o momento que nasceu, ter um berço com mais dignidade, com mais conforto, com mais segurança, para poder se desenvolver melhor dessa maneira e assim poder ter acesso aos melhores bancos de instrução do ensino público ou privado, para poder depois, com mais preparo, poder disputar as vagas nas universidades brasileiras. Se você tem segmentos que continuam sendo marginalizados, o Estado brasileiro tem a responsabilidade, tem o dever de legislar no sentido de fazer a inclusão daqueles que estão marginalizados. E esse processo histórico tem que ser invertido e está sendo invertido no nosso país nos últimos 15 anos, graças às ações afirmativas. As políticas de ações afirmativas, como é a política de cotas. Porque quando eu proponho o aumento do percentual de 10% para 20%, é calçado em números que mostram para nós substancialmente que o acesso ao serviço público no Mato Grosso do Sul se tornou de 2008 para cá um pouco mais democrático. Muita gente que acessou ao serviço público nos últimos 7 anos, nos concursos da Polícia Civil, da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Educação, da Saúde, de todas as áreas, tem lá os 10% de negros e os 3% de indígenas, que nós conseguimos a partir de 2008, quando propusemos essa lei. E em 2008, deputado Barbosinha, quando essa casa aprovou a lei e foi sancionada na época pelo governador André Putinelli, o entendimento da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado era de que não tinha problema com constitucionalidade, tanto que a lei vigorou. A lei não foi vetada, ela foi sancionada num ato da governadoria, do qual eu e vários deputados participaram, com o movimento negro, com o segmento dos indígenas, e a lei foi sancionada pelo governador. Assim como foi sancionada a lei do deputado Pedro Kempis, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, que garantia cotas também para negros e para indígenas no acesso à universidade estadual, e continua a mesma lei em vigor. Ambas as leis, iniciativa de deputados dessa casa. Por que o entendimento da PGE em 2008 era um, em 2006 era outro e agora em 2015 é outro? Aliás, 2006, 2008 era o mesmo e agora em 2015 é outro entendimento. A lei não mudou. É que, na verdade, me parece que hoje a PGE, na minha avaliação, predomina dentro da Procuradoria-Geral do Estado um pensamento mais conservador, com relação aos avanços que nós temos que ter com relação à democratização de oportunidades. Porque não foi só criar políticas de ações afirmativas, não foi só criar cotas. Hoje nós estamos sustentados em cima dos resultados dessas ações afirmativas. O que é mais importante ainda, o número de negros e de indígenas no serviço público do Mato Grosso do Sul aumentou. Como aumentou o número de negros e indígenas dentro das universidades do nosso estado, principalmente na universidade estadual.
como tem aumentado no Brasil como um todo, porque nós temos política de cotas do governo federal, no serviço público federal também. E toda vez que eu falo disso, eu faço questão de ressaltar, porque muitas vezes alguns setores, inclusive da imprensa, tentam distorcer um pouco as coisas. Quando nós falamos do acesso, principalmente dentro do serviço público, é o acesso daqueles para quem são reservadas as cotas entre os aprovados. Aqueles que foram aprovados do concurso público. Nós não estamos catando a laço o sujeito só porque é indígena ou porque é negro e trazendo para o serviço público. Nós estamos falando daqueles que disputaram um concurso, que foram aprovados no concurso, e só por terem sido aprovados, com certeza absoluta, sendo oriundos de uma situação de desigualdade, essa aqui tão simplesmente explicada nesse cartaz, com certeza merecem do Estado brasileiro um tratamento diferenciado. Por quê? Principalmente com os negros, que durante mais de 300 anos foram escravizados por uma política de Estado no nosso país. Principalmente com os indígenas, que até hoje continuam, com todas as dificuldades que têm, enfrentando um quadro adverso para que possam sobreviver, para que possam viver e criar sua família com dignidade. Isso é política de cotas, isso são ações afirmativas. E reforçando mais uma vez, sempre disse isso de uma forma muito contundente nessa tribuna. Política reparadora, ações afirmativas, política de cotas. Eu gostaria de estar num país que nós não precisássemos fazer essas reparações, porque se nós não precisássemos dispor dessas políticas, significaria que o nosso país não teria tido uma história equivocada no seu passado, ou mesmo no seu presente, no tratamento a esses segmentos importantes da nossa população. Acontece que a realidade brasileira é diferente. Os indígenas até hoje continuam sendo maltratados pelo Estado brasileiro. Os negros até hoje continuam sendo maltratados e sendo minoria, mesmo sendo os negros a maioria da população desse país. 52% aproximadamente da população brasileira é de negros e pardos. É a composição, é a história do nosso país. E nós vamos continuar dando caixinha do mesmo tamanho para todo mundo? Porque se nós continuarmos dando caixinha do mesmo tamanho para todo mundo, daqui 30, 50, 100 anos, vai estar do mesmo jeito a situação de injustiça. Um enxerga tudo, o outro enxerga mais ou menos e o menor não enxerga nada. Eu quero um país diferente para os meus filhos, para os meus netos. Eu quero um país mais justo, mais humano, mais democrático. E para fazer isso eu não quero perder a oportunidade, como deputado, como homem público. Quero colocar na minha história que eu lutei para mudar esse quadro. Quero que entre para a minha biografia que eu lutei como nunca, para que pudesse dar oportunidade para outros que não tiveram. Porque eu, negro e com a história que eu tenho, sei o que me custou chegar até aqui. Qual foi o tamanho das adversidades que eu enfrentei durante toda a minha vida. Então, o que eu faço hoje aqui, já fiz esse apelo ao governo, ao líder do governo. O entendimento, a questão aqui, conversei muito com o deputado Rinaldo, que é o líder do governo dessa casa, e que tem sensibilidade nesse sentido. A questão aqui é, em prevalecendo esse veto, você mudar um princípio, que não pode ser mudado. O princípio é constitucional. A sustentação dessa política está consagrada na Constituição Federal. Quando eu mudo o foco, dizendo que vou vetar, porque o deputado tentou legislar sobre serviço público e sobre concurso público, eu estou deixando de discutir a questão mais importante do projeto, que é a inclusão, que é a promoção da igualdade, que é a democratização das oportunidades. A nossa discussão é num outro patamar. Nós estamos falando da coisa mais sagrada e mais importante que tem na Constituição brasileira. Nós não estamos nos restringindo a serviço público ou a concurso público, porque aí sim a competência é direta do Executivo. Mas nós estamos discutindo uma questão muito maior, muito mais ampla, e que tem um entendimento, não só na esfera jurídica,
dos maiores juristas desse país, mais um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, que em 2012, provocado por uma ação do Partido Democratas, que questionou lá no Supremo a legitimidade da política de cotas, o Supremo se manifestou por 11 votos a 0, por unanimidade, afirmando a justiça, a constitucionalidade e a necessidade do parlamento brasileiro fazer uma discussão mais ampla sobre princípios que são os mais fortes e consagrados da Constituição brasileira, que não é a questão do concurso público, mas é a questão de criar condições menos desiguais dentro da nossa população, para poder ocupar espaço, para poder ter acesso, para poderem as pessoas viverem com dignidade. Permite uma parte, deputada Amarildo? Essa é a grande, já vou permitir, deputado professor Rinaldo. Essa é a grande questão. E eu venho aqui hoje, nessa tribuna, para vários deputados, já entreguei um memorando, que vem com o cartazinho, que vem com uma explicação, que vem com a sustentação jurídico-constitucional desse projeto. Eu estou aqui fazendo um apelo de público para todos os deputados, para que nos ajudem a derrubarmos esse veto. Nós queremos derrubar esse veto, para que nós, em derrubando esse veto, não estou aqui, deputado professor Rinaldo, com todo respeito, e Vossa Excelência me conhece, sabe disso, não estou aqui propondo nenhum enfrentamento ao governo, não estou aqui propondo nenhum ato de oposição ou de rebeldia. Não é absolutamente nada disso. Vossa Excelência me conhece e sabe os princípios e o que me move, principalmente com relação à defesa dessa matéria. O que eu estou aqui propondo e pedindo é que nós possamos, rejeitando o veto do governador, fazer prosperar o nosso Estado, fazer continuar no nosso Estado o entendimento que prospera no restante do Brasil. O entendimento que legislar sobre ações afirmativas é legislar sobre aquilo que mais importante a Constituição brasileira manda o Estado brasileiro fazer, que é diminuir as desigualdades, que é democratizar as oportunidades. Pois não, deputado? Quero cumprimentar Vossa Excelência para discutir um assunto importante, até porque este é um projeto, deputado Amarildo, que na verdade permite a gente trabalhar na perspectiva da isonomia, permitir com que todos tenham os mesmos direitos. E esta casa nunca se furtou a esse tema, tanto é que Vossa Excelência teve a unanimidade desse projeto, né, no primeiro mandato que Vossa Excelência esteve aqui, todos os colegas, de forma... Me permita, deputado, inclusive com o voto na época do atual governador. Exatamente. Na época o deputado Reinaldo Zambuja votou conosco no projeto. Exatamente. E é embasado justamente nesse princípio de trabalhar na perspectiva de diminuir as desigualdades que o governador Reinaldo Zambuja, juntamente com a sua equipe, tem trabalhado nessa linha. Prova é, deputado Amarildo Cruz, que esse projeto está sendo encaminhado por parte do governo na mesma linha, permitindo esses 20%, inclusive construído juntamente com a promotora, a doutora Jaceguara. O que existe, na verdade, é uma questão de interpretação. E Vossa Excelência sabe muito bem, às vezes até o próprio STF tem as divergências jurídicas. Existe essa divergência, mas o importante é que, brevemente, já era para ter chegado a esta casa, o projeto na mesma linha, permitindo esses 20% das vagas para as pessoas negras e comunidade indígena. Portanto, acredito que o trabalho de Vossa Excelência, a luta que Vossa Excelência, desde o primeiro dia que chegou a esta casa, não foi e não será em vão. Agora, o que existe aí é uma questão de interpretação jurídica e eu espero que a gente chegue aí num consenso juntamente com os juristas aí representados pelo governo do Estado. É o que eu tinha para dizer e parabenizar Vossa Excelência pela luta incansável, sempre na perspectiva de permitir com que nós promovamos um Estado mais justo, mais solidário e com menos desigualdades. Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Rinaldo. Um Estado mais inclusivo, principalmente um estado como o nosso, Mato Grosso do Sul, que tem uma população indígena, a segunda maior população indígena do nosso país, que tem 43% da sua população de negros. Esse estado precisa ser repensado. Se nós pegarmos
há 50 anos atrás, o que nós tínhamos de negros e indígenas dentro das universidades públicas e privadas do nosso estado? E o que nós temos hoje? Nós vamos ver que até 10, 15 anos atrás os números eram praticamente os mesmos. Está havendo uma mudança gradual nos últimos anos em função dessas leis, essas ações afirmativas, leis que têm essas características, que são inclusivas, para poder mudar a realidade. E é isso que nós defendemos. E professor Rinaldo, meu nobre companheiro, meu amigo, meu colega deputado, a questão da interpretação, ela não é uma mera interpretação por si. O nosso receio é de que comece, na gestão Reinaldo Azambuja, a prevalecer um entendimento que não era, por exemplo, na gestão André Putinelli, com relação a essas questões. E aí, a justiça não funciona de acordo com o mandato de cada governador. A justiça é a justiça, seja quem for o governador. O princípio, ele é fundamental. A motivação do parecer da PGE tem que estar calçada nos princípios mais nobres, mais importantes, consagrados na Constituição. Não é simplesmente porque eu acho que está legislando sobre serviço público. E eu não tenho dúvida aqui, deputado professor Rinaldo, eu não tenho dúvida com relação à boa-fé do governador nesse sentido. Até porque, como nós lembramos aqui, Vossa Excelência estava junto e vários outros colegas deputados estavam juntos aqui, ele foi um dos deputados que votou favoravelmente ao nosso projeto em 2008 aqui nessa casa. Eu não tenho dúvidas com relação às motivações do governador, mas a orientação está equivocada. E se nós permitirmos imperar essa motivação, esses argumentos que a PGE usa hoje, significa nós no parlamento, durante muito tempo, não podemos legislar mais sobre ações afirmativas, que é uma das poucas coisas que nós ainda podemos legislar. Todas as leis em todos os estados relacionadas a ações afirmativas, na sua imensa maioria, são de autoria do Legislativo. São de autoria do Legislativo. Se o resto do país tivesse esse entendimento que a PGE tem nesse momento, 90%, deputado Picarelli, das leis nos estados que beneficiaram, que incluíram, que mudaram a matiz da composição do quadro de servidores e de universitários, por exemplo, aumentando e ampliando o número de indígenas e de negros, corre um sério risco se prevalecer essa interpretação equivocada da PGE nesse momento. Então, um apelo que eu faço a cada um dos meus nobres pares e colegas deputados: essa matéria vai vir aqui para o plenário. Essa matéria ainda está em discussão na CCJ. Deputado Maurício Picarelli se encontra com o projeto, pediu vistas ontem na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e ela vai vir aqui para o plenário. E aí eu estou aqui já me antecipando e fazendo esse apelo a cada um dos meus nobres pares, colegas deputados, que nos ajudem nessa questão, a derrubar o veto do governador. Acho que em nós fazendo isso, deputado Picarelli, nós vamos estar ajudando inclusive o próprio governador. Porque o próprio governador vai falar para a sua PGE: olha, não posso fazer nada, os deputados derrubaram. Eu tenho certeza que nós vamos estar ajudando o próprio governador, porque eu sei que ele, na verdade, a pessoa do governador Reinaldo, não é contrário, até porque foi favorável junto conosco aqui, quando aprovamos a outra lei. Pois não, deputado Picarelli? Excelência, eu quero parabenizá-lo por destacar com tanta galardia e veemência a sua bandeira, que com certeza é a nossa bandeira também. Nós entendemos, e eu tive a oportunidade de votar os dois projetos de Vossa Excelência e do deputado Pedro Kemp na ocasião. E como eu estou em análise no veto do seu governador, eu já, preliminarmente, já entendi a vocação de Vossa Excelência na defesa desse seu parecer de que realmente pode ter acontecido um equívoco por parte da PGE. Porque está claro nas alegações do veto de que é uma situação de que poderia comprometer o governo, e não é nada disso, muito pelo contrário, vai dar condição de que as pessoas possam ter
os mesmos direitos, conforme Vossa Excelência já defendeu muito bem aí. Eu acredito que o nosso parecer, como revisor da matéria, será favorável à rejeição do veto, para que os deputados possam discutir aqui no plenário e Vossa Excelência, fazendo o arrazoado que Vossa Excelência já fez e poderá fazer de novo, explicando as razões para que nós possamos garantir os direitos do cidadão, principalmente das minorias. Parabéns aí pelo excelente discurso. Muito obrigado, deputado Picarelli. E quero aqui, de antemão já, deputado Picarelli, agradecer Vossa Excelência, não só Vossa Excelência, como vários outros deputados que já, lá em 2008, que estão aqui, que já nos acompanharam, que votaram, e vários outros colegas que de lá para cá ingressaram a essa casa, mas que têm também a sensibilidade e a compreensão da importância dessa matéria. Quero aqui, de público, mais uma vez, fazer esse agradecimento. A Vossa Excelência, deputado Picarelli, deputado Barbosinha, que é o presidente da CCJ, né, a bancada minha do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PMDB, dos demais partidos, do PSDB, enfim, todos os componentes dessa casa. Sei que reina em cada um, independente das convicções ideológicas que nos movem, que nos trouxeram até aqui, para exercermos o mandato. Sei que reina em cada um o senso de justiça. Sei que reina em cada um a vontade. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar o seu pronunciamento. A vontade de construir um Estado mais justo, mais soberano, mais igualitário, menos desigual, com mais inclusão, com mais democratização de oportunidades. Esse é um papel do parlamento. Aqui está a representatividade do povo. Aqui nós temos que fazer o debate sobre as desigualdades. Aqui nós temos que fazer o debate sobre a construção de um país menos injusto. Nós temos que fazer, o Executivo tem que executar. Esse debate nós temos que fazer aqui. Essas ponderações e os projetos e as iniciativas, é aqui a casa, o lugar e o momento para se fazer. E é o que nós estamos fazendo. Quando apresentamos um projeto, quando fazemos uma propositura como essa, estamos fazendo o nosso papel. Criar um Estado menos desigual, dar mais oportunidade para as pessoas, fazer mais inclusão social, melhorar a qualidade de vida, mostrar para o mundo que nós somos um país, que nós nos preocupamos com os nossos semelhantes, que nós queremos viver bem, mas queremos que o outro também viva bem, queremos que o outro também tenha oportunidade, queremos que o outro também não tenha tanta dificuldade para poder entrar numa faculdade ou para poder ascender ao serviço público. E aqui é o lugar de fazer isso, e é o que nós estamos fazendo. E para terminar, senhor presidente, eu quero... Comecei a falar de uma coisa e acabei não terminando. Eu gostaria de estar num país, de ter nascido num país, que nós não tivéssemos esse histórico de desigualdade. Porque se nós não carregássemos na nossa história esse histórico de desigualdade, nós não estaríamos aqui discutindo hoje ações afirmativas. Acontece que a realidade brasileira é outra. Nós temos um histórico de desigualdade, principalmente em alguns segmentos que são os negros e que são os indígenas. Então, nesse sentido, uma propositura como essa, eu sempre deixei bem claro, ela tem que ser uma política transitória. Não defendo cotas como política perene, nunca defendi. Essa política, ela tem que vigorar durante um período em que ela possa produzir os efeitos que nós queremos. E quais são os efeitos que nós queremos? De democratizar mais as oportunidades, de poder ver mais negros dentro dos parlamentos, mais indígenas dentro dos parlamentos, de poder ver mais negros e indígenas na composição da elite do empresariado nacional, aonde está a maioria do poder. Nós queremos dentro do judiciário, nós queremos no serviço público, dentro do executivo, mais negros e mais indígenas. Nós queremos no legislativo, nós queremos em todos os espaços, minimamente. Não precisa ser 52%, como é dos negros, mas não pode também ser 3%, porque 3% mostra para o mundo o quanto que o nosso país é injusto com o seu povo. É isso que mostra para o mundo. Quando o sujeito vem ao Brasil, e eu me lembro aqui para terminar, deputado Júnior Mock, eu me lembro quando Nelson Mandela veio
ao Brasil numa visita oficial como presidente da África do Sul e foi recebido na Bahia. E ao ser recebido, ele foi no palácio e percebeu que entre todas as autoridades que o receberam, entre governadores, secretários, presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, Ministério Público, todas as autoridades que estavam lá para receber na época o presidente da África do Sul numa comitiva oficial, ele percebeu que não tinha praticamente nenhum negro num estado que tem 88% da sua população de negros. E ele encontrou negros depois, os serviçais, as cozinheiras, aqueles que varriam e que limpavam o palácio. E a impressão que ele levou do Brasil foi uma impressão que a maioria do restante do mundo, infelizmente, tem do Brasil, de ser um país desigual, de ser um país injusto com seu povo, que tem 52% de negros da população, mas que não representam nas esferas de poder nem 3% nem 4%. Assim como é com os indígenas também. Então quero, mais uma vez, para terminar, dizer aqui, senhor presidente. Uma parte, deputado. Não é possível neste momento a parte, porque o tempo do deputado Amarildo já se esgotou. Só para concordar plenamente com essa falsa democracia racial que existe no Brasil. Muito obrigado, deputado João Grondona, pela qual nós lutamos tanto contra, e com o apoio dessa casa, na derrubada desse veto, eu tenho certeza que nós vamos dar um passo importante nesse sentido, e resguardar e fortalecer aquilo que nós temos de mais importante, que é legislar dentro dos princípios mais fortes da Constituição Federal, fazendo valer o direito à oportunidade, o combate à desigualdade e a democratização das oportunidades, principalmente para os negros e para os indígenas.